Dando continuidade ao conteúdo de regra de 3 composta, né? Aula 32, página 54. Antes que eu esqueça, bom dia Yasmin, bom dia Sofia, bom dia meu quindim. Aula 1, olha isso, questão 1, nós vamos falar de pintores, comprimentos e altura e dias. Eu gostaria de lembrar vocês que tem que ter bastante atenção nos exercícios de regra de 3, porque às vezes eles colocam os valores por extenso e às vezes em números, é o que acontece nessa aula. 5 pintores pintam um muro com 10 metros de comprimento, 3 de altura em 2 dias. 2 pintores pintariam um muro de 8 metros de comprimento por 2,5 de altura em X dias. Colocando o D, nós vamos analisar. Primeiro, que se eu diminuir o número de pintores, eu tenho que aumentar os dias. Se eu diminuir o comprimento, eu diminuo os dias. Se eu diminuir a altura, eu diminuo os dias. Então, ficou inversamente proporcional, direto, direto e direto. Simplifiquei por 2 o comprimento e montei a fórmula. Fica 2 sobre x, que é igual. Aí o pintores, como é inversamente proporcional, o 2 sobe, o 5 desce. O comprimento eu dividi por 2, deu 5. Depois deu 4. E a altura eu mantive 3 e 2,5. Como os 5 são iguais, a gente pode cancelar. Multipliquei 2 vezes 3 e 4 vezes 2,5, que deu 10. Multipliquei em x. 6 vezes x, 2 vezes 10. Dividindo isso, e como a gente vai estar falando de número de dias, 20 dividido por 6 dá 3 e sobra 2. Sobra 2 de 6, que dão 3 dias mais 2 sextos de dias. 2 sextos de dias, transformamos dias em horas. Então eu tenho 3 dias mais 2 vezes 24 dividido por 6. E eu vou obter 3 dias e 8 horas. Dando continuidade, questão 2. 10 máquinas trabalhando 6 horas por dia, 60 dias, produzem 90 mil peças. 12 máquinas trabalhando 8 horas, em X dias, produzem 192 mil peças. Bem, analisando, se eu aumentar o número de máquinas, eu diminuo a quantidade de dias. Se eu aumentar a quantidade de horas, eu diminuo a quantidade de dias. Então, as duas são inversamente proporcionais. E se eu aumentar o número de peças, eu tenho que aumentar o número de dias. Nesse caso, vai ser diretamente proporcional. Simplifiquei todas por 2 as máquinas e as horas. As peças eu cancelei a quantidade de zeros, mesma quantidade em cima, mesmo embaixo, e simplifiquei por 6. Obtive, então, 60 sobre x, que é igual a 6 sobre 5, que é igual a 4 sobre 3, que é igual a 15 sobre 32. Aí, eu simplifiquei cada uma, porque, na verdade, eu posso simplificar qualquer número de cima por qualquer número de baixo. Então, simplifiquei o 6 com o 3, o 15 com o 5 e o 4 com o 32. Feita a simplificação, 6 por 3 deu 2, 5 por 5 deu 1, 4 por 4 deu 1, 3 por 3 deu 1, 15 por 5 deu 3 e 32 por 4 deu 8. Essa é uma forma de vocês fazerem, sem precisar fazer cálculos muito grandes, o que ajuda na hora de fazer uma prova, uma vez que vocês não vão ter em mãos uma calculadora. Pelo menos não deveriam ter, multiplicando a parte de cima, 2 vezes 1 vezes 3, 1 vezes 1 vezes 8, multiplico em x,
Outra questão aqui que eu gostaria de destacar, em vez de multiplicar, só armar a conta de multiplicação e fazer a divisão primeiro. Veja, 60 dividido por 6 dá 10, 10 vezes 8 vai dar 80 dias. Questão 3. 4 máquinas trabalhando 4 horas por 4 dias produzem 4 toneladas. 8 máquinas trabalhando 8 horas por dia por 8 dias produzem X toneladas. Analisando, coloco o D no X e faço. Se aumentar o número de máquinas, aumento o número de toneladas. Se aumentar as horas, aumenta a tonelada. Se aumentar os dias, eu também aumento as toneladas a serem produzidas. Então, todas são diretamente proporcionais. Fica todas 4 sobre 8, 4 sobre 8 e 4 sobre 8. Que eu simplifiquei por 4. Deixando 4 sobre x, que é igual a meio vezes meio vezes meio. Lembrando que 2 vezes 2 vezes 2 dá 8 e não 6. Multiplico em x para obter 32 toneladas. A questão 4 fala de horas, máquinas, peças e dias, né? 20 máquinas trabalhando 12 horas por dia, produzindo 6.000 peças em 6 dias. Um detalhe é que fala trabalhando 4 horas a menos, então 12 menos 4 vai dar 8. Muito cuidado com isso. Analisando, eu tenho que, se eu diminuir as horas, eu tenho que aumentar a quantidade de dias para produzir o mesmo número de peças. Se eu diminuir as máquinas, eu também tenho que aumentar a quantidade de dias. E se eu diminuir as peças, eu diminuo os dias. Então fica aí inversamente proporcional, direto e direto. Analisando, como eu já falei para vocês anteriormente, a parte que tem o x sempre vem para o lado esquerdo da igualdade. Do outro lado da igualdade, as outras grandezas que sobram ficam multiplicando. Dividindo 12 por 4, deu 3. E 8 por 4 deu 2, como é inversamente proporcional, a gente inverte, fica 2 sobre 3. As máquinas também são inversamente proporcional, então vai ficar 3 sobre 4. E as horas se mantêm, fica 3 sobre 2. Dá para cancelar os 2, dá para cancelar os 3, sobrando apenas 3 sobre 4. Multiplicando em x, nós temos 6 vezes 4 e 3 vezes x, ou vice-versa. X vai ser 24 dividido por 3, que eu vou ter 8 dias. Chegando à última questão aí, 100.000 cópias, 4 máquinas fabricam em 5 dias, trabalhando 6 horas. Uma máquina a menos, então 4 menos 1 que vai dar 3, né? Para fabricar metade, 50.000 cópias, em 5 dias, quantas horas vão ser necessárias? Coloco o D no X, né? Bem, se eu reduzir o número de cópias, eu reduzo o número de horas. Se eu diminuir as máquinas, eu tenho que aumentar a quantidade de horas, então vai ser inversamente proporcional. Os dias, como iam se manter, eu até cancelei, né? Porque 5 dividido por 5 dá 1, isso aqui não vai interferir nada na hora de fazer o cálculo. Montando, eu tenho 6 sobre x, que é igual a 2 sobre 1, a 3 sobre 4, porque inverte, multiplica, 2 vezes 3 dá 6, 4 vezes 1, 4, multiplico em x. Como eu tenho 6 e está multiplicando dos dois lados, eu posso cancelar, x igual a 4 horas. Com isso, nós concluímos o conteúdo que fala sobre regra de 3 composta. Os exercícios não são nada fáceis de interpretar nem de compreender. Caso tenham dúvidas, assistam aulas diferenciadas no YouTube relacionadas a esse assunto.